Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação. Neste vídeo especificamente, nós aprenderemos sobre a funcionalidade de gamificação, ou seja, o registro de todas as pontuações recebidas pelos usuários no sistema. Bem, como vocês podem ver nesse momento, estamos na tela de gamificações e vamos entender um pouco melhor sobre essa tela. Como vocês já estão acostumados, essa tela também tem a opção de ajuda, ou seja, podemos entender um pouco melhor sobre as funcionalidades disponíveis e a estrutura da tela a partir do clique nesse respectivo botão. Assim como temos também a possibilidade de filtrar as gamificações pelos campos de usuários que receberam essas respectivas pontuações que compõem a gamificação do sistema, a data inicial em que eles receberam essas pontuações e a data final, às quais os mesmos também receberam essas respectivas pontuações. O campo logo abaixo e sua estrutura, ou seja, a seção de tabulação dos dados, é composta pelas seguintes colunas: data e hora em que aquela pontuação foi atribuída ao respectivo usuário, qual foi o tipo de pontuação atribuída, consequentemente, esse tipo de pontuação terá uma respectiva quantidade de pontos, que é a última coluna que vemos aqui de dados, e dois campos importantes dos quais precisamos entender. Primeiramente, é o usuário que recebeu aquela pontuação e o usuário que cadastrou aquela pontuação. Em alguns casos, podendo ser o próprio usuário, em algumas ações automatizadas, como por exemplo neste primeiro caso, que seria uma ação de pontuação por logar no sistema, ou em alguns casos o cadastrante não aparecerá, pois será uma atuação em que não haverá esse tipo de correlação, sendo que, por exemplo, aqui nessa enésima ação de registro de pontuação, o usuário teste, ele não teve um usuário identificado como cadastrante, mas ele terá, consequentemente, a sua respectiva pontuação atribuída e a tipologia a qual aquela pontuação está relacionada. Neste caso aqui, a pontuação por curtir uma ideia. Além desses campos descritivos, temos as ações que são possíveis serem realizadas a partir das gamificações, dos registros de pontos no sistema, que são a edição daquela gamificação ou a possibilidade de exclusão daquela gamificação. Cabendo aqui um destaque para: é possível que o usuário gestor ele possa fazer uma exclusão de gamificação especificamente quando for aquela situação em que a gamificação tiver sido atribuída de forma equivocada, por exemplo, for uma pontuação manual e aquela pontuação foi atribuída ao usuário errado, o gestor da plataforma poderá acessar essa tela, poderá fazer a exclusão da gamificação e a atribuição correta ao usuário que for de direito. Bem, a maioria desses registros, eles são realizados de forma automatizada, ou seja, os usuários eles farão alguma ação automatizada no sistema, como curtida, submissão de ideia, colaboração ou comentário, e essa respectiva pontuação ela será atribuída automaticamente em seu sistema para que o mesmo possa acumular os respectivos pontos atrelados àqueles tipos de pontuação. Então, por esse motivo, será pouco comum que os usuários entrem nessa tela para cadastrar pontuações, a menos que sejam essas, por exemplo, pontuações que não sejam necessariamente automatizadas. Como, por exemplo, vou colocar aqui a possibilidade de pós-protótipo, sendo este um tipo hipotético de ação fora do sistema, ou seja, após a realização do protótipo, alguma iniciativa de validação do mesmo poderá ser, já que não poderá ser necessariamente gerenciada pela plataforma Portal de Inovação, poderá ser atribuída uma pontuação para essa iniciativa que possa vir a acontecer fora do sistema. Observem que ao cadastrar uma gamificação ou atribuir uma pontuação a um respectivo usuário, eu, como gestor, precisarei definir qual é o tipo de pontuação qual eu irei utilizar, quem será a pessoa que receberá aquela pontuação. Então, nesse caso aqui, eu estou atribuindo uma pessoa chamada consultor, uma pessoa chamada João Paulo, e, consequentemente, os dois outros campos. Observe que o próximo campo, ele é um campo que correlaciona aquela pontuação, caso exista a correlação, a um evento, uma notícia ou uma enquete cadastrada no sistema. E como podemos ver, sendo um campo numérico, seria o identificador daquele evento, notícia ou enquete. Por exemplo, se aquele pós-protótipo realizado pelo usuário João, neste caso, tivesse sido realizado no evento de
identificador número 15, sendo este, por exemplo, um evento de hackathon realizado pela empresa, poderá, neste caso, haver essa correlação entre o código do evento e a pontuação que está sendo atribuída. Observem que o próximo campo ele é apenas um campo descritivo da pontuação que será atribuída ao usuário. Eu não posso editar aquele tipo de pontuação, pois a edição seria relacionada diretamente com o tipo de pontuação, ou seja, com este caso sendo pós-protótipo. Caso eu deseje fazer esse tipo de alteração, eu preciso me dirigir até o menu Gamificação Tipo. Lá, sim, eu poderei fazer uma distinção dessa pontuação, alterando-a para mais, para menos, ou até mesmo a sua própria descrição. Então, veja que preenchendo esses campos, eu poderei atribuir uma quantidade de pontos específicas para aquele usuário e essa quantidade de pontos ficará listada exatamente nessa tabela de pontuações. Caso aquele registro tenha sido acometido de falha, tenha sido atribuída à pessoa incorreta ou até mesmo uma tipologia de pontuação incorreta, eu poderei excluir aquela pontuação ou simplesmente editá-la atribuindo os campos corretos. Como vocês podem ver no final dessa página, algo que não é necessariamente principal, mas é importante para algumas análises, será exatamente a possibilidade de exportar os registros de pontuação para PDF ou em Excel. E aqui cabe um destaque bastante importante também, a possibilidade de exportação desses dados em Excel, sendo que os registros de gamificação, eles serão bastante volumosos, gerarão bastante registros aqui de dados de usuários em ações automatizadas ou não na plataforma, é que a partir da análise desses dados de forma mais granulada, fazendo a exportação, por exemplo, para Excel, poderá informar os usuários gestores em que direção aqueles usuários estão engajando. Por exemplo, será que a grande maioria, 90%, é por curtida? Então as pessoas estão praticamente apenas curtindo ideias? Vocês podem fazer o que nós chamamos no sistema de balanceamento, diminuindo, por exemplo, a quantidade de pontos de curtir uma ideia, para que seja menos interessante os usuários fazerem essa curtida. Assim como, em via complementar, fazer com que a submissão de uma ideia possa dobrar de quantidade de pontos, fazendo desta forma com que os usuários participantes da plataforma possam ser motivados a submeter mais pontos. Então, é sempre importante que os usuários gestores exportem esses dados de gamificação para planilhas em Excel para analisar de qual forma eles poderão fazer o balanceamento, fazendo com que a direção de estratégia de uso dos respectivos usuários possa estar de forma associada à política de inovação da empresa. Se há um interesse de maior engajamento por colaboração, aumenta-se essas pontuações, analisando a partir exatamente do registro de gamificações que pode ser analisado na exportação em Excel. Caso, por exemplo, seja em rodadas de avaliação, seja, por exemplo, em tramitações de ideias em estágio, seja qual for o contexto, seja qual for a curva de tendência das pontuações atribuídas aos usuários a partir dessa análise, será sempre uma boa estratégia dos usuários gestores exportarem esses dados para analisarem as curvas e poderem tomar decisões de balanceamento a partir das pontuações registradas no sistema. Bem, é isso que gerencia, é isso que se refere à tela de gamificação no sistema, ou seja, se refere ao registro das pontuações, permitindo que os usuários gestores possam sempre acompanhar e analisar as informações de registro de pontos no sistema para deliberar sobre o melhor balanceamento de dados de pontuação na plataforma, ressaltando sempre de forma associada com a política de inovação da empresa, em que direção ela quer ir e quais resultados o engajamento dos usuários tem como objetivo de resultado. Bem, este foi mais um dos vídeos do Portal de Inovação em que nós falamos sobre a estrutura de gamificações e atribuição de pontuações aos usuários e por meio da qual nós poderemos gerenciar esses dados. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido mais um dos vídeos do Portal de Inovação. Nos vemos em breve nos próximos vídeos. Até mais!